Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar passando aqui para vocês como funciona, né, o meu processo aqui de criação para a primeira dobra ali, que seria de uma landing page e tal. Então hoje a gente vai estar trabalhando exclusivamente com Photoshop para a gente poder estar trazendo uma manipulação melhor ali e vamos embora. Que a ideia é trabalhar dentro de um nicho de academia, né? Então bora lá. Primeiro, né, o que é que a gente vai fazer? Vai vir aqui em novo arquivo. Abrindo um novo arquivo, a gente coloca a dimensão aqui, ó, que é a largura de 1920. Tá, Jonas, por que 1920? Eu sempre escolho 1920 porque a grande maioria das pessoas tem essa tela disponível, né? Então a gente já trabalha ali no formato de Full HD, mas também a gente vai utilizar um grid ali para adequar as outras telas. E aí, aqui na altura, vamos trabalhar mais ou menos numa altura de 750. A altura ela vai ser um tamanho muito variável, eu só estou colocando esse valor porque eu quero. Mas é basicamente isso, porque vai de acordo muito com a copy, tá? E a resolução aqui eu gosto de colocar 300, por mais que não interfira tanto em questão de resolução, já que vai ser algo para web, etc. Então, beleza. Perfil de cores, a gente bota aqui ó, no Adobe RGB 1998 e show. É isso aqui que a gente precisa fazer. Clica em criar e aí ele já vai me dar a tela do Photoshop da nossa área de trabalho, né? Então, primeiramente, antes de eu criar tudo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou já definir a minha linha guia, né? Que vai ser o que eu vou utilizar ali para deixar a área útil, né? O conteúdo dentro de uma área útil. Então, primeiro eu venho aqui na parte de visualizar, venho em guias e vou vir aqui, ó, em novo layout de guias. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso colocar meu conteúdo útil, né? Que seria o texto e as imagens principais dentro de 1280 pixels. Então, deixa eu ver aqui na parte personalizada. E você me pergunta novamente, tá, por que dentro de 1250, né? 1280 pixels? Porque ele é uma largura que a gente consegue adaptar bem para notebooks, né? Que tem uma dimensão um pouco menor ali. E para vários outros tipos de dispositivos de desktop, né? Porque quais são as telas que a gente tem hoje em dia normalmente? Vai ali de 1280, 1366, 1440, 1640, se eu não me engano. E aí a gente tem o 1920 e tem o de 2000, acho que é 2400, se eu não me engano. Então, sendo que esse de 2000 já é uma tela muito maior, muito, muito maior. E não é comum as pessoas terem esse tipo de tela. Já a de 1920 até a 1280, a grande maioria das pessoas já tem. E para que quando a gente for colocar lá no nosso site, eu não precisar sempre criar uma variação para diferentes dispositivos. Então, quando eu coloco a minha linha guia ali em 1280, eu já consigo aproveitar esse conteúdo, essa primeira dobra, esse formato, em vários outros dispositivos. E aí eu não vou ter o trabalho de fazer essa adaptação. Então, beleza. E aí existem várias formas da gente fazer, né? Vamos aqui para a parte do criar logo esse grid aqui, né? Aqui na parte de imagens, o que é que eu posso fazer? Eu vou tirar essa parte de cima, que eu não preciso, e a parte de baixo também, e aí, para eu ficar com um espaçamento de 1280, eu preciso de um espaçamento lateral de 320 pixels. 320 pixels, que vai dar exatamente a área útil de 1280. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vou pegar aqui o formato. Tá vendo? Já tem a largura aqui, ó, no canto de 1280, que é o que eu preciso para estar criando essa área útil. Então, beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na área de visualizar, vou vir em guias e vou bloquear guias, porque eu não quero que quando eu esteja movimentando aqui eu acabe arrastando essa guia e me atrapalhe. Dito isso, vamos pegar aqui a parte da copy, né? Eu fiz coisas simples no próprio GPT mesmo, só para a gente ter uma noção ali de como está criando isso. Deixa eu dar um preto aqui, só para a gente ver. Aqui seria a nossa headline. Aqui vai vir o texto de apoio, que é óbvio, né, que a gente vai organizar, não vai deixar essa bagunça aqui. A linha para a esquerda, deixar aqui ó, no regular, e vou trazer aqui para pelo menos 20 pt. Ué, por que está tão grande assim? 8, 6. Tá, beleza. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então, fechado. E uma coisa que a gente precisa também fazer para poder organizar melhor o nosso conteúdo é trazer um grid dentro dele, né? Que não só basta a gente ter a linha guia, né? A gente precisa ter o grid propriamente dito. Então, o que é que eu fiz? Eu construí aqui o grid, que pronto, são essas colunas aqui para eu poder organizar bem.
e eu dividi em 12 colunas. 12 colunas porque fica mais fácil dividir, se eu quiser dividir o conteúdo por 4, por 6, por 2. Então, por números pares aí, me ajuda muito a distribuir bem os elementos. Então, ok, o que é que eu preciso fazer depois do grid? Eu vou diminuir a opacidade desse grid. Então, eu vou vir aqui na área de opacidade, ó, porque eu preciso ter a visibilidade dos meus elementos, né? Para que as coisas sejam bem alinhadas. Então, ok. Já com o meu grid aqui, todo certo, todo arrumadinho, eu vou dar um bloco nele aqui e ok. Agora eu consigo organizar melhor ainda o meu conteúdo. E dito isto, eu vou agora pesquisar as referências, né? Coisa que a gente precisa ter ideia de como trabalhar em cima desse texto, em cima desse nicho. Como a gente não tem um cliente propriamente dito aqui, é algo fictício para estudo e para aprendizado, vamos aqui dentro do Behance. No Behance aqui eu já pesquisei, já separei alguns que eu achei interessante. E detalhe, o que eu vejo muita gente fazendo é que quando vai pesquisar referências, acaba buscando muita referência de, como é que eu posso dizer, de somente site. Então, academia, o cara chega aqui, academia, página de vendas, por exemplo, para poder pesquisar a referência. Só que o pessoal não se atenta muito a ver os criativos que são feitos ali para redes sociais, que também a gente consegue tirar muita referência disso, tá? Então, beleza. Tem esse banner aqui, ó, para a gente estar trabalhando ali na primeira dobra, acho interessante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um print, tirei um print aqui e vou voltar lá para o Photoshop. Voltei para o Photoshop, já vou deixar salvo essa referência. Vou voltar aqui para procurar mais, né? Coisas que me chamem a atenção. Hum, eu gostei dessa parte do elemento aqui atrás, ó. E eu vou construindo o repertório, vou pensando ali nas possibilidades que eu consigo trabalhar e vou enchendo aqui a minha área de trabalho de referências. Porque é daí que a gente vai surgindo ideia, é daí que vai se construindo o nosso criativo, né? A nossa peça em si. Pô, eu gostei disso aqui também, dessa capa. E é esse trabalhozinho de formiga que a gente tem que fazer, essa peneiração, né? Vamos assim dizer, ali quando for criar a nossa página, o nosso criativo, ou qualquer peça do cliente ali, né? Cadê? Essa imagem que não. Gostei disso aqui também, ó. Essa divisória aqui. Talvez seja algo que dê pra gente trabalhar legal também. Então é isso. Primeiro vai ser aquela chuva, né? De referências. Nossa, por que que não tá indo aqui? Tem que estar repetindo. Acho que eu tô muito afobado também. Então bora lá. Deixa eu ver o que é que eu tá pegando aqui, né? Que me chama a atenção também. Achei legal isso aqui. E o bom também de a gente estar sempre pesquisando referências é porque a gente consegue visualizar um padrão que existe dentro desse nicho, né? Dentro do mercado, o que é que as pessoas têm trabalhado bastante, para que a gente também não queira ser o diferentão. Ah, eu vou fazer diferente. E aí acaba prejudicando o nosso próprio cliente, ou até não vai sendo nem aprovado pelo cliente, porque não é isso que ele está acostumado a visualizar, não é isso que as pessoas estão acostumadas a trabalhar. Então é importante a gente ter esse senso também. Deixa eu ver o que eu achei interessante aqui. Achei legal isso aqui. Tá. Eu acho que já tá bom de referência, né? Esse aqui tá bem mais clean. É, mas eu acho que já tá bom. Beleza. A gente já pegou as referências, então vamos trabalhar ali. Deixa eu só. Aí eu vou agrupar todos aqui, ó. Como é que eu faço isso, né? Eu selecionei todos, né? Eu cliquei no primeiro, segurei o Shift e cliquei no último, que aí ele seleciona todos. Dei um Ctrl G e agrupei. Aí eu dou dois cliques aqui só para mudar, para alterar o nome, para eu deixar as minhas refs, que eu quero sempre estar visualizando aqui. E eu só vou organizar bem para eu poder visualizar todas da melhor maneira possível. Então vou clicar aqui na imagem, vou dar um Ctrl T, segurar o Shift e vir aqui no cantinho, ó, só para eu redimensionar e eu conseguir visualizar bem. Já que esses são os criativos, né? Então, é meio bagunçado. Sim, se você tiver com duas telas, como eu tô, né, com duas telas, fica até mais fácil para você também poder estar visualizando as referências. Mas aí a ideia é só para vocês terem noção de como fazer e o que fazer, né? Então, o que é que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer a Amada Poppins, que já está aqui, dá para a gente utilizar. Eu vou
pesquisar tanta fonte assim para a gente poder trazer aqui. E outra coisa também que eu vou pegar é uma referência de cor, né? Eu vou trazer três blocozinhos aqui para poder estar usando como se fosse de paleta de cor do cliente, né? E eu, como eu acabei pegando muita referência desse verde, a gente vai trabalhar com esse verde. Vou dar dois cliques aqui, ó. Quando eu seleciono o elemento e dou dois cliques nele, ele já libera, ele já abre, né, a seletor de cores aqui com conta-gotas e eu consigo selecionar a cor que eu quero. Então vou trabalhar com preto, com verde, mas eu não quero um preto puro, eu quero um preto um pouco mais. Acho que isso aqui tá ok. E eu acho que é isso. Acho que já dá para trabalhar bem com só essas duas cores, né? E o branco, provavelmente. Então, ok. Vou novamente agrupar aqui e vou nomear paleta de cores. E é sempre importante você conseguir organizar a sua área de camadas, tá? Porque ao decorrer do momento que você vai fazendo as coisas, vai inserindo aqui, nossa, cara, isso aqui fica muito bagunçado e futuramente para você fazer qualquer tipo de ajuste vai dar dor de cabeça, você vai se perder. Então sempre organizem as suas camadas, tá? E aí, já aqui na área de texto, eu também já vou organizar, vou agrupar aqui, ó, e vou colocar aqui como copy. Então, ok. Vou ativar o meu grid para que agora eu organize melhor os textos, né? Então eu quero utilizar 6 colunas para ficar o texto ao lado esquerdo e as 6 colunas da direita eu quero utilizar ela para deixar ali a imagem, né? A imagem que eu vou estar trabalhando. Então, ok. Deixa eu vir para cá e o que é que eu posso fazer aqui? Aí uma coisa para facilitar também a vida da gente, a gente vem aqui na área de texto, aqui em camada, clica com o botão direito, né? E bota aqui a opção, converter para texto de parágrafo. Por que que eu gosto de fazer isso? Porque quando eu clico aqui, ó, no T, para ativar a ferramenta, ele já me dá uma área de texto e quando eu vou movimentando, ó, ele já joga o texto para baixo. E eu também posso aumentar aqui para poder visualizar. E tá, por que que isso é bom? Deixa eu trazer só um exemplo aqui, ó. Nesse aqui eu não fiz essa opção, né, de conversão de texto. Aí eu quero trazer o texto para cá, vou no T e eu não consigo. Vou ter que dar um Enter para poder quebrar a linha. E às vezes isso acaba atrapalhando, porque eu não consigo organizar bem como se eu estivesse utilizando essa parte do parágrafo, né, que a gente converteu. Então venho aqui também, clico com o botão direito, converter para texto de parágrafo, que aí ele já vai me ajudar com isso. Show! Então eu quero usar 6 colunas. Aqui, ó, venho na terceira, quarta, quinta e sexta. Quero que o meu texto ocupe até aqui. Então vou dar uma organizada aqui, que eu posso dar uma aumentada nesse texto. Ok, organizei assim, eu vou vir aqui no seletor, dar um Ctrl T e vou redimensionar, segurando o Shift novamente, a um pouco mais de espaço, ó, 3, 4, 5, 6. Eu quero que o meu texto ocupe no máximo aqui, ó. Show. Eu também não quero que esse texto fique muito grande. E aí eu consigo também alinhar juntamente ao meu grid aqui, ó, a caixinha. Então, beleza. Clico aqui, meu texto está todo para cá. Nossa senhora. Deixa eu trazer esse trecho mais pra cá. Aqui, show. E vamos aqui para 6 linhas. Nossa, esse texto aqui ficou gigante. Mas eu acho que também é o tamanho do texto. Show. Eu acho que eu vou diminuir isso aqui também. Vou deixar só esse aqui. Então essa aqui vai ser a nossa cópia. E aí, um detalhe muito importante. Vocês podem ver que essa fonte aqui, ela está muito junto. E talvez isso prejudique um pouco também a questão de leitura. Então a gente vai precisar aumentar um pouco da altura da linha. Vindo aqui na área de camadas, né, na área de caracteres, no caso, eu consigo alterar nesse íconezinho aqui, nessa opção, a altura da linha. Então eu vou colocar aqui pelo menos um 7, só para ver como é que fica. Acho que vou colocar um 9, vou colocar um 8. Que aí já dá uma leitura melhor. Deixa eu tirar o grid para vocês poderem visualizar. Fica melhor para ler, entendeu? Quando as palavras elas ficam muito juntas, dá um certo peso na leitura. E aí, beleza. Eu vou vir para cá, vou arrastar aqui para baixo, que eu quero fazer o botãozinho. Vamos botar aqui, ó. Quero performar mais. Vou copiar esse texto aqui. Vamos botar aqui, ó. Quero performar mais. E esse aqui vai ser o nosso CTA, o nosso botão da página. Trazer para cá. E ok. Show. O que é que eu posso estar fazendo aqui? Vamos olhar a referência. Olhando a referência, vamos ver o que é que a gente pode trabalhar. Eu estou vendo que esse raiozinho é algo bem comum que o pessoal gosta de utilizar, né? E beleza, vamos lá para o Free Pick. Vamos no Free Pick agora.
Deixa eu só abrir aqui. Cadê? E, na verdade, eu vou no Flat Icons primeiro, que é para poder pegar um raiozinho aqui que a gente consiga utilizar. Ok, deixa eu ver. Acho que esse aqui fica legal. Vou pegar aqui em PNG mesmo. E eu já jogo aqui, ó, no Photoshop. Deixa eu tirar a referência. Botar aqui para cima. Então, beleza. Eu já vou trazer o raio e vou dar um Ctrl T para eu poder dimensionar, que eu quero aumentar isso aqui. Eu quero que esse raio ele seja um simples detalhe na nossa cópia, aqui na nossa página. Então, eu vou trazer para cá. E eu também vou ativar o grid para eu visualizar como é que vai ficar isso aqui. Vou olhar minhas referências. Eu vou trazer um pouco disso aqui. Vou pegar um pouco dessa referência aqui. Deixa eu ver, né? Se eu trouxer para cá. hum, Cadê a referência? Tá, beleza. É sempre assim, ó, analisando o que é que a gente pode utilizar, o que é que a gente pode trabalhar aqui. E tá, beleza. Tirando a referência, olhando. Hum, Acho que eu vou trazer um pouco para cá. Eu quero que esse íconezinho venha mais para cá. Dou um Enter. Ok. Vou tirar o meu grid. E aí eu vou ativar minha paleta de cores. Eu quero dar um destaque. Acho que eu quero diminuir um pouco esse texto também. Fica até melhorzinho. Beleza, eu quero dar um destaque aqui na palavra para poder chamar a atenção também, né? Então vamos pensar aqui. Chega de treinar e não ver resultados. Então, eu vou colocar aqui no não ver resultados, que já é um gancho que dá legal também. Beleza, beleza. Eu acredito que esse fundo meio branco não está dando uma leitura muito boa. Então, deixa eu ativar as referências e ver o que é que a gente pode estar trabalhando aqui também. Eu vou trazer essa parte preta aqui também do lado. Acho que já dá para a gente aproveitar essa parte aqui e já vou colorir esse raio. Então, o que é que eu faço para alterar a cor dessa imagem aqui? Eu vou dar dois cliques aqui, ó, na imagem, e aí ele vai me abrir esse estilo de camada aqui, que a gente pode estar modificando várias coisas aqui dentro. Então, vou vir na área de sobreposição de cor e eu consigo já alterar essa cor. Vou clicar aqui nesse quadradozinho amarelo, vai abrir o conta-gotas e eu seleciono o verde. Show! E aí eu já consegui modificar essa cor aqui. E vou dar o OK. Então, o que é que eu quero fazer aqui agora? Eu quero trazer daqui para cá o preto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa opção aqui no canto esquerdo, a ferramenta retângulo, e vou vir aqui, ó, até o limite do ícone, ele já vai me trazer a cor preta. Então, vou jogar ele para baixo do raio, e a minha copy eu vou jogar lá para cima, que ela vai ser principal, né? Então, vai ter que estar sempre à vista. Então, deixa eu só trazer as cores aqui dos elementos, para que a gente consiga visualizar direito. Ó, como já está ganhando um pouquinho, né? Então, beleza. Eu já estou aqui com essa parte. Show, bacana. Tá se formando, já dá pra ver que tá se formando alguma coisa. Eu vou dar um espaçamento maior aqui e vou dar mais um detalhe. Eu vou tirar o peso dessa fonte de cima, eu seleciono a imagem, venho aqui e vou colocar ela como regular. Pronto, que eu já consigo dar um destaquezinho maior aqui. Eu acho que eu não quero tanto peso nessa palavra. E aí eu vou botar aqui num medium. Medium não, vou botar no semi-bold. Colocando no semi-bold, pronto, já fica legal. E eu quero diminuir um pouco o peso daqui também, ao invés de regular, vou botar um light. Show. E aí, para dar um destaque maior, eu vou trazer um tom de cinza, para dar uma diferençazinha também em relação ao título. E vou dar um OK. E deixa eu ler aqui a copy, para ver se eu consigo destacar mais alguma coisa aqui também. A frustração treina pesada, e não viu o corpo da processa para ir além do treino e otimizar. Pronto, a gente pode colocar isso aqui também, ó. Ir além do treino e otimizar os seus resultados. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Para dar um detalhe sutil, eu quero deixar aqui em branco e vou trazer um peso maior aqui. Deixa eu colocar um milho, né? Que assim, ó.
a gente já consegue ver um pouco de destaque na cópia, um pouco de hierarquia sendo trabalhado ali. E, consequentemente, a gente já está guiando o nosso usuário a absorver essas informações melhores. E aí, uma coisa que está me incomodando aqui é porque o texto está muito próximo desse elemento. Então, eu vou trazer ele um pouco mais para o lado e eu também vou aumentar essa parte preta aqui que a gente colocou, né? Mais um pouquinho para cá. Show. Então, tá ficando algo interessante. E aí vamos dar um pouquinho mais de corpo a esse botão aqui. Vamos dar uma cara de botão aqui, né? Então, vindo para cá, a gente seleciona novamente o elemento e eu vou fazer um retângulozinho aqui também. E eu quero que esse retângulo ele seja verdinho também. Show? Deixa eu colocar o texto aqui para cima. E eu vou agrupar isso aqui também. Vou colocar como CTA, que é o meu botão, né? Então, beleza. Vou selecionar essa área aqui e vou dar um arredondamento de 200 pixels. Fique bem redondo. E deixa eu ver, será que eu posso fazer um degradê com esse verde? Será que fica legal? Como é que a gente faz um degradê? Dá dois cliques aqui também, ó, no botão, nessa camada, né, no caso, esse elemento aqui na parte fora do texto, dou dois cliques, ele vai abrir novamente essa área de estilo de camada e eu consigo colocar uma sobreposição de degradê. Então, eu clicando aqui na área de degradê, ele já me dá a opção de poder editar de uma melhor forma aqui, né? Então, eu vou vir aqui nesse verdinho, vou dar um OK. Eu vou retirar essa parte do meio, eu só clico e arrasto para baixo, ele já retira. Eu vou clicar aqui novamente para poder estar alterando esse rosa. E eu vou clicar no verde, mas eu quero trazer uma cor um pouco mais escura. Só para dar um efeitozinho mais legal aqui no botão. Vou dar um OK. E aí eu vou mudar esse posicionamento do ângulo. Ó. Aqui na área de ângulo, eu quero que ele venha da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aí eu consigo fazer isso aqui. E vou dar um OK. Tá, beleza. O que é que eu posso trabalhar mais aqui? Eu vou clicar nessa fonte, eu vou vir na parte do peso e vou colocar ele aqui como semi-bold, só para dar uma encorpada maior e dar uma leitura melhor nesse texto. E aí eu seleciono aqui e arrasto um pouco para o lado para poder aparecer mais o texto. E agora eu vou centralizar esse botão, né, o texto na área do botão, né? Eu venho, seguro o Ctrl e clico aqui no elemento. Cliquei no elemento, ó, tá vendo que ele já vai selecionar essa opção, esse elemento aqui, os arredores dele, né? E aí eu consigo centralizar o elemento de acordo com o que está sendo selecionado. Então, eu clico aqui no texto, ó, o texto que eu quero centralizar, eu venho aqui na área de cima e já tem a opção, ó, eu quero centralizar ao meio e alinhar ao centro. Pronto. Ele já fez isso para mim. Show. Só que eu acho que essa cor ela não está dando muita leitura nessa parte do verde. Eu vou tentar trazer um preto, só que eu acho que talvez fique um pouco ruim. É. Aí a gente já tem um problema para a gente resolver aqui. Até então, acho que eu vou diminuir um pouco dessa tonalidade do verde. Deixa eu vir pra cá. Para a gente conseguir ter uma leitura melhor. Deixa eu ver essa parte escura. Vou aumentar um pouco mais. E ok. Talvez eu coloque um efeitozinho de iluminação aqui também para dar um destaque maior. E eu acho que eu vou diminuir um pouco essa fonte aqui também, para ficar melhor. E aí, novamente, vou centralizar aqui, selecionando, e aqui. Já está se formando alguma coisa aqui. Então, vamos procurar uma imagem para trazer um pouco de impacto mais visual aqui, né? Vamos voltar lá, vamos no Flippic agora, e vamos pesquisar aqui por academia. Eu quero tanto trazer uma pessoa, como também trazer um ambiente de academia, para a gente poder fazer uma manipulação bem bacana ali. Eu vou baixar aqui, arrastar lá para o Photoshop, e eu já vou jogar aqui em cima. E aí, o que é que a gente consegue fazer isso aqui? Deixa eu retirar dentro da parte de copy. Eu vou vir nessa parte do retângulo, que é o nosso fundo lá, né? Vou jogar ele aqui para baixo, porque eu quero que essa parte da imagem seja um detalhe. E aí, novamente, seguro aqui, seleciono a imagem que eu quero, dou um Ctrl T e vou dar uma dimensionada nela aqui. Eu vou trazer mais para cá. Traz para cá. Beleza. Agora a gente vai trabalhar um pouco no modo de mesclagem, né? A gente vem aqui na área de modo de mesclagem para ver como é que fica essa imagem mesclada no fundo, ou se eu só tiro um pouco da opacidade dela. Que até então não tem muita coisa para ser feita, né? Então,
Não muda muita coisa. Então, beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco da opacidade. E aí vocês estão vendo que já deu uma escurecida aqui na imagem. Eu vou clicar nessa imagem e vou vir aqui na área de máscara, né? Máscara de camada. Por quê? Porque aqui eu consigo dar uma destruída na imagem sem que eu perca essa imagem, tá? Então eu vou clicar na opção B, que já é o meu brush. Eu vou segurar o botão Alt, clicar com o botão direito e arrastar para o lado, para eu poder aumentar o tamanho dessa bolinha do brush. E aí eu também segurando isso e arrastando o mouse para cima, ele muda um pouco a densidade também, ó, que vai ser desse meu brush aqui. E aqui eu vou vir na área de opacidade e vou vir na parte de fluxo, que é para que quando eu vá jogando o brushzinho aqui, ele vá passando suavemente, vá apagando suavemente, sem que chegue algo muito grotesco ali, cobrindo a imagem. Então, já que a nossa camada, nossa máscara de camada está em branco, eu só preciso inverter aqui para preto, para eu poder estar fazendo esse efeito aqui, ó, do brush. Aí a gente vai tirando um pouco aqui, e como eu quero que essa imagem seja só um detalhezinho, aqui eu vou escurecendo. Vou escurecendo, que é só para ter um detalhe da imagem mesmo. Ok. Eu não quero que nada atrapalhe a leitura aqui, né? Então, beleza. Acho que talvez eu diminua também um pouco a opacidade. E é isso. A gente já dá para ver que tem um elementozinho, tem uma pessoa aqui. Então vamos procurar uma imagem de uma pessoa fazendo musculação, né? Deixa eu ver o que, é que o FreePic me mostra aqui. Talvez eu pegue esse aqui. Hum, Eu acho que essa foto da mulher já tá legal, né? Acho que essa aqui já tá legal. E aí uma coisa bacana do FreePic também é que ele tem um removedor de fundo. Que assim, ultimamente eu tenho utilizado e, pô, tá recortando melhor que o Photoshop, velho. Ó, pronto, já fez um recorte legal aqui. Vou baixar essa imagem. Vamos jogar lá no Photoshop. A gente joga aqui e dá um Enter. Agora eu quero que essa moça ela venha para cima do raio. Então, ó, já vai dando uma encorpada legal aqui. E eu vou ativar agora o meu grid para ver. Pô, o grid agora ficou meio escuro aqui, né? Deixa eu só dar uma aumentada na opacidade. E eu vou mudar a cor. Vou mudar a cor de todos eles aqui. Aí eu clico nessa camada, vem sobreposição de cor e já está no verdinho, que aqui eu consigo visualizar melhor. Então, beleza. O meu texto está aqui, ó, na parte dos 6, né, basicamente, 5, né, de colunas, e aqui eu tenho todo esse espaço para estar trabalhando a imagem da bolsa aqui. Então, eu vou dar um Ctrl T aqui e vou dar uma aumentada para dar uma redimensionada aqui na imagem dela. Pô, aqui já tá bem bacana. Show. Vou tirar o grid. E agora o que que eu vou fazer? Eu quero dar uma ambientada, quero dar uma melhorada na imagem dessa mulher para que a gente tenha a percepção que realmente pareça que ela tá ali, né? E não só jogada. E primeiro o que é que eu vou fazer? Eu posso vir aqui nessa opção dessa bolinha aqui, ó, que vai ativar umas camadas que eu posso estar trabalhando. Primeiro, eu vou vir aqui na área de curvas, e selecionando essa parte de curvas, eu segurando o Alt, vocês podem ver que quando eu passo o mouse aqui embaixo, ele mostra uma setinha para baixo, que é justamente para eu poder colocar eh, só esse efeito de curvas nesse elemento de imagem específico. Então eu consigo vir aqui, ó, e agora eu vou alterar, tá vendo? Eu já consigo só mexer nela. Vou fazer esse trabalhozinho aqui. Show, ok. E agora o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um efeito de iluminação também. Então existem diversas formas que a gente pode fazer um efeito de iluminação. E uma delas também é com as curvas. Eu vou clicar aqui, vir na área de curvas, vou jogar ela para cima, que essa aqui de baixo foi a que eu dei uma escurecida nela. E eu vou descer um pouco aqui, só para vocês visualizarem melhor. E vou jogar essa parte de luz aqui de cima de curvas, né, para a esquerda. Quando eu jogo, incide um nível maior de iluminação. Então, jogando aqui para a esquerda, já vai ficar bem forte, né? E ok, o que é que eu preciso fazer agora? Eu vou vir nessa área de camada, vou dar um Ctrl I para inverter isso. E novamente aqui eu já consigo trabalhar com o brush. Eu venho no brush, clico na letra B e vou aumentar essa dimensão do brush. E aí o que é que eu vou fazer agora? Já que a minha camada aqui está em preto, eu tenho que inverter para o branco. E eu vou dando uns cliquezinhos aqui, ó, só para trazer uma iluminação, já que o lado esquerdo dela está mais escuro. Então é muito provável que essa iluminação esteja vindo da direita, da nossa direita, no caso, né? Então, beleza.
E aí, outra coisa que eu quero fazer também, outra forma de iluminação que a gente pode estar trabalhando, eu vou vir aqui, ó, em camadas, na ferramenta, né? E eu vou trazer um retângulo grandão aqui, só que agora eu quero ele um verde. Eu quero trazer essa iluminação em cima dela de verde. E o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso vir na parte de matriz. Deixa eu ver. Acho que a matriz fica legal. Matriz, no caso, né? Hum, Vou vou escolher isso depois. Então, o que é que eu posso fazer aqui também? Posso abrir a camada e dar um Ctrl I aqui também. Que aí ele já vai inverter essa imagem. Então, quando eu vier com o brush aqui, vocês podem ver, lembrando, né? Camada preta, a opçãozinha aqui tem que estar em branco. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai dando uma esfumaçada ali, né? Pra essa parte. E aí a gente pode vir aqui na área das nossas camadas, né? Para poder trabalhar esse efeito de iluminação. Deixa eu ver como é que fica. Ó, aqui já ficou sobreposição linear, já ficou legal. E eu posso diminuir um pouco a opacidade aqui também. Show, o que é que eu posso fazer? Vamos trazer mais alguma coisa para compor essa parte branca aqui, né? Para não ficar um vazio. E aí, novamente aqui, academia. Academia, já consigo trazer. Deixa eu olhar as referências. Sei lá, uma áreazinha assim, de academia mesmo. E eu posso pegar isso aqui. Vou vir aqui, baixo isso aqui, pego a imagem, jogo lá no Photoshop, trazer para cá. E ok. Lembrando, essa parte aqui é a nosso hero, né? Vamos organizar. Vou colocar aqui hero e a moça, né? Aqui, ó, hero. Que tem tanta iluminação nela também. Vamos botar aqui como luz. Esse aqui também é a luz. E ok. Vamos trazer essa imagem para baixo do raio e ativar ela aqui no olhinho. Eu quero que ela fique no lado de cá. Aqui assim. Dá uma aumentada. Talvez a gente diminua um pouco aqui. Assim tá legal também. Deixa eu ver. Talvez eu só dê uma escurecida nela. Deixa eu vir aqui em exposição. Clipar aqui dentro novamente. Diminuir um pouco. Tá. Ó. Já vai ficando bacana. Beleza. Só vou agrupar aqui. Deixa eu ver esse aqui, né? Vou botar aqui, ó. PG Academia. Um detalhezinho. E já vai ganhando um ar, né? Já vai ganhando um corpo ali no nosso design. Deixa eu tirar essa parte de paleta. E show. Praticamente finalizado. Deixa eu só ver um detalhezinho que a gente pode inserir aqui. Vamos pegar Alters. Deixa eu ver. Tá escrito errado, mas serve. Só pra gente colocar um tchanzinho ali, né? O famoso tchan. A gente baixa, joga aqui, ó, no Photoshop. E eu quero jogar ele em cima da imagem. Esse viro. Que esse aqui vai ser só o nosso detalhezinho mágico aqui. Eu quero que venha aqui. Eu quero que ele seja tanto aqui como aqui em cima, para dar um senso de profundidade. E aí, beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar no Ctrl H para tirar essas guias. Então, isso aqui basicamente já é a nossa primeira dobra, né? Já é a nossa dobra da página. Essa cópia, eu vou subir um pouco para cá. E eu quero aumentar um pouco também nesse altera aqui. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero dar um efeito de desfoque para trazer muita profundidade para esse design, né? Então, eu clicando na imagem que eu quero movimentar, venho aqui em filtro, venho em desfoque, aqui, ó, desfoque, e venho em desfoque de movimento. Ó, só esse pouquinho de movimento aqui que a gente já colocou, fica legal. Deixa eu ver pra cá, não, aqui assim. Acho que foi muito, acho que vou botar um 10 aqui.
Se eu quiser mudar também, eu dou dois cliques aqui, que eu acabei dando um Enter. Deixa eu aumentar um pouco mais. Aqui, ok. E aí eu posso reaproveitar esse desfoque que eu acabei utilizando. Eu seguro o Alt, tá vendo que ficou essas duas bolinhas aqui no canto? Eu consigo segurar o Alt, clicar nessas duas bolinhas e arrastar para poder aproveitar esse movimento de desfoque. Então eu posso vir aqui nela, dar um clique em desfoque. E eu quero deixar aqui assim. Beleza. Eu vou agrupar as duas. Certo? Vou deixar o Alter Salvo aqui. E eu quero dar mais alguns pontos de luz separados ali. Aí lembra que a gente fez a luz aqui nessa mulher? Então a gente pode reaproveitar aquele elemento lá também. Eu vou vir aqui em Hero, vou vir em luz e vou clicar aqui na camada. Eu clico no meu brush de novo, eu vou aumentar aqui e vou dar só um. Vou dando acho que nada aqui, que eu consigo trazer já um pouco de iluminação. Eu vou selecionar esse fundo, eu quero dar uma desfocada nesse fundo também. Então vou vir em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Só que não quero tanto. Aqui, ó. Pronto, legal. E eu quero deixar um pouco mais escuro também. Vou diminuir um pouco a opacidade, que eu quero que só seja um detalhe. Beleza, tô aqui no fundo, ok. E eu quero dar uma escurecida nesses halteres também. Como é que eu posso fazer? Eu venho aqui novamente, né? Dessa opção e vamos lá em curvas. E eu vou selecionar o Alt para jogar ele e só funcionar nos halteres. Então, vou vir aqui, vou dar uma escurecida. Aqui assim, não sei. Vou trocar. Show. Aqui. E já fica bacana. Pronto. E é basicamente isso aí, a primeira dobra que a gente tem. Uma página bem simples, bem rápida de se fazer. E show. E cara, se você gostou dessa aula, se você aprendeu, conseguiu aprender alguma coisa aqui, que parece que agora tá tudo escuro aqui, né? Ficou trevoso. Deixa o teu curtir, mano. Comenta aí alguma coisa, tira tua dúvida, traz alguma sugestão de aula para eu trazer aqui para vocês também. E, cara, se você tiver interessado em aprender a criar mais conteúdos como esse de, pô, de landing page, de criativo, quero desenvolver o site, quero fazer a implementação, cara, eu vou estar deixando um link aqui abaixo, que é a página de cadastro do curso que eu estou criando. Então, eu estou gravando diversas aulas de criativo, de landing page, vai vir coisa de carrossel, vai vir coisa de infraestrutura de site. Então, estou, cara, preparando um conteúdo massa. E, pô, se você tiver interesse, você vai lá, se cadastra. E já que o curso ele ainda não está disponível, eu tô disponibilizando mais uma aula, que vai ser de criativo, fazendo um criativo dentro do Figma. E aí, pô, você vai conseguir aprender alguma coisa lá no Figma também. E em breve eu vou estar aí soltando, vou estar mandando por e-mail vocês, vou estar divulgando lá no perfil também. E é isso aí, cara. Se gostou, deixa o like, ajuda nós aí e vamos embora.